Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 26 de janeiro. Zulma exige, de forma ríspida e intransigente, que o documento de adoção de Samir lhe seja devolvido imediatamente. Seu tom não admite contestação, e o olhar duro deixa claro que ela se sente no controle da situação. Para Zulma, aquele papel representa muito mais do que um direito legal. É a garantia de poder sobre o destino da criança e sobre Candinho. A postura autoritária da mulher causa desconforto em todos ao redor, mas ninguém ousa enfrentá-la diretamente naquele momento. O clima fica pesado, carregado de tensão e medo do que ela pode ser capaz de fazer para manter sua posição. Enquanto isso, Ernesto se aproxima de Lourival com um sorriso irônico e um discurso calculado. Sem rodeios, ele afirma saber que o produtor está apaixonado por Doris River. A declaração pega Lourival de surpresa, que tenta disfarçar o impacto, mas não consegue esconder o desconcerto. Ernesto observa cada reação com atenção, satisfeito por atingir um ponto sensível. Para ele, expor sentimentos alheios é mais uma forma de exercer poder e manipulação. Lourival, por sua vez, se vê dividido entre negar, se proteger ou assumir aquilo que já não consegue mais esconder nem de si mesmo. Sandra acompanha a cena à distância e sente um prazer silencioso ao perceber que Ernesto demonstra medo dela. Esse detalhe, aparentemente pequeno, a fortalece. Para Sandra, o medo de Ernesto é uma confirmação de sua influência e de que a relação entre os dois está longe de ser equilibrada. Ela passa a enxergar esse receio como uma vantagem estratégica, algo que pode ser usado a qualquer momento. Seu sorriso contido revela satisfação e uma frieza que preocupa até quem acredita conhecê-la bem. Em outro ambiente, Celso e Túlio conversam longamente sobre Stella. O diálogo é carregado de reflexões e sentimentos mal resolvidos. Celso fala com cautela, consciente de que ainda carrega mágoas e lembranças que insistem em reaparecer. Túlio, mais emotivo, admite suas falhas e reconhece o quanto Stella foi importante em sua vida. A conversa não resolve tudo, mas serve como um passo necessário para que ambos compreendam melhor seus próprios sentimentos e os limites de cada relação. Um momento de grande impacto acontece quando Margarida decide não esconder mais a verdade. Diante de todos, ela revela que é a Adamo Angel. O anúncio causa choque imediato. O silêncio que se instala é quebrado apenas por suspiros e olhares incrédulos. Algumas pessoas demoram a assimilar a revelação, tentando encaixar a nova informação às lembranças do passado. Margarida mantém a postura firme, mesmo diante das reações diversas, sentindo alívio por finalmente poder existir sem disfarces. Para ela, a verdade, ainda que dolorosa para alguns, representa a liberdade. Após tantos conflitos e desencontros, Stella e Túlio finalmente se permitem um momento de reconciliação. A conversa entre os dois é sincera e marcada por emoção. Eles reconhecem erros, relembram dores e admitem o quanto ainda se importam um com o outro. O reencontro não apaga tudo o que aconteceu, mas cria um novo ponto de partida. Stella sente uma mistura de alívio e esperança, enquanto Túlio demonstra disposição para reconstruir o que foi quebrado. O gesto simboliza uma tentativa de recomeço em meio ao caos que o cerca. Manuela decide viajar com Lúcio, buscando distância e clareza. A partida é marcada por sentimentos contraditórios. Há expectativa pelo novo, mas também um peso por tudo que fica para trás. Lúcio a acompanha com atenção e cuidado, ciente de que a viagem representa mais do que um simples deslocamento. É uma pausa necessária para repensar escolhas e emoções. Manuela se despede com o coração apertado, sem saber exatamente o que encontrará pela frente, mas certa de que precisava partir. Araújo procura Aidê para dar uma notícia que reacende esperanças. Ele afirma que voltará a trabalhar na fábrica, demonstrando confiança na retomada do negócio. A decisão anima Aidê, que vê na reconstrução da fábrica não apenas uma oportunidade profissional, mas também um símbolo de estabilidade e dignidade. Araújo se mostra determinado, disposto a contribuir com esforço e lealdade. A conversa entre os dois é marcada por otimismo contido, como se ambos soubessem que ainda há muitos desafios a enfrentar. Enquanto alguns planejam o futuro, Francine age nas sombras. Movida pela ambição, ela invade o quarto de Cunegundes em busca das esmeraldas. Seus movimentos são cautelosos, atentos a qualquer ruído. O coração bate acelerado enquanto ela vasculha o local, consciente do risco que corre. A ação revela não apenas ganância, mas também desespero.
Francine acredita que as joias podem representar uma saída, uma chance de mudar sua própria sorte, mesmo que isso custe a confiança de todos. Zuma, por sua vez, vive um momento de tensão ao flagrar Zenaide prestes a destruir o documento de adoção de Samir. A cena é carregada de choque e fúria. Zuma reage de imediato, impedindo o ato e confrontando Zenaide com agressividade. O embate expõe fissuras na relação entre as duas, deixando claro que, apesar da parceria, a confiança é frágil. O que Zuma não percebe de imediato é que Felícia presencia tudo, observando em silêncio, atenta a cada gesto e palavra. A presença de Felícia muda o peso daquela situação. Impactada pelo que vê, ela entende a gravidade do que está em jogo. Mais tarde, Felícia se junta a Jasmine e Simba para alertar Candinho sobre as intenções de Zuma. O aviso é feito com urgência e preocupação. Elas deixam claro que Zuma planeja separar Candinho de Samir e que não medirá esforços para alcançar esse objetivo. Candinho escuta tudo com um semblante sério, sentindo um misto de incredulidade, medo e indignação. A revelação abala Candinho profundamente. Ele sempre acreditou na força do amor e na honestidade das pessoas, mas começa a perceber que enfrenta uma ameaça real. O medo de perder Samir o atinge como um golpe. Ainda assim, Candinho tenta manter a calma, refletindo sobre cada palavra que ouviu. Ele sabe que não pode agir impulsivamente, mas também entende que não pode ignorar os alertas. A proteção de Samir passa a ocupar todos os seus pensamentos. O ambiente ao redor de Candinho se transforma. A fábrica, que antes simbolizava apenas trabalho e esperança, agora também se torna um campo de disputa silenciosa. Cada decisão parece ganhar um peso maior, cada gesto é observado com atenção. Candinho começa a compreender que sua luta não é apenas econômica, mas também emocional e moral. Defender Samir significa enfrentar pessoas dispostas a tudo para vencer. Zuma, por outro lado, sente a pressão aumentar. Apesar de manter a postura firme, ela percebe que não tem controle absoluto sobre todos. O episódio com Zenaide e o olhar atento de Felícia a deixam em alerta. Zuma passa a agir com ainda mais cautela, planejando cada passo com frieza. Para ela, perder Samir não é uma opção, e qualquer obstáculo precisa ser eliminado. As relações entre os personagens se tornam mais tensas e complexas. Segredos, alianças e desconfiança se cruzam, criando um cenário instável. A revelação de Adamo Angel, a reconciliação de Stella e Túlio, a ambição de Francine e os planos de Zuma se entrelaçam, formando uma rede de conflitos que ameaça explodir a qualquer momento. No centro de tudo, Samir segue alheio à disputa que envolve seu destino. A inocência da criança contrasta com a dureza das decisões dos adultos. Candinho observa o menino com ternura e determinação, prometendo a si mesmo que fará o possível para protegê-lo. Essa promessa silenciosa se torna o motor de suas próximas atitudes. Cada personagem segue seu caminho carregando expectativas, medos e desejos. Nada está resolvido. As alianças são frágeis, e o futuro permanece incerto. O que se desenha é um momento decisivo, em que escolhas feitas agora terão consequências profundas. A luta pelo amor, pela verdade e pelo poder se intensifica, deixando claro que os próximos passos poderão mudar tudo. Terça-feira, 27 de janeiro. Candinho toma uma decisão difícil, mas necessária. Convencido de que Samir corre perigo sob a influência constante de Zuma, ele resolve levar o menino para o sítio, acreditando que a distância pode protegê-lo das armações e da frieza da mulher. A ideia amadurece em silêncio, carregada de apreensão, mas também de esperança. Candinho olha para Samir com ternura e sente que precisa agir antes que seja tarde demais. Ele não avisa Zuma, temendo reações imprevisíveis, e parte com o garoto ainda de madrugada, levando consigo apenas o essencial e a certeza de que está fazendo o que considera certo. Quando Zuma descobre que Candinho levou Samir para o sítio, sua reação é imediata e violenta. Sentindo-se traída e desafiada, ela descarrega sua fúria nas crianças que haviam alertado Candinho sobre seus planos. O castigo é cruel, marcado por palavras duras e punições injustas. As crianças, assustadas, tentam se manter firmes, conscientes de que agiram para proteger Samir. Mesmo com medo, elas demonstram coragem ao enfrentar a ira de Zuma, que passa a enxergá-las como inimigas declaradas dentro da Casa dos Anjos. Enquanto isso, Dita decide acompanhar Stella até a delegacia. O clima é tenso, e cada passo parece pesar mais do que o anterior. Stella reúne forças para denunciar o crime cometido por Ernesto contra ela, revivendo momentos dolorosos que preferia esquecer. Dita permanece ao seu lado o tempo todo, oferecendo apoio silencioso e palavras de incentivo. Na delegacia,
Stella relata os fatos com voz firme, apesar da emoção evidente. O registro da denúncia representa um marco importante, não apenas na busca por justiça, mas também na tentativa de recuperar o controle sobre a própria vida. Em outro ponto da cidade, Ernesto e Sandra resolvem abrir o jogo com Celso. Sem rodeios, eles confessam o plano que arquitetaram para arruinar Candinho. A revelação é feita com frieza, como se falassem de um simples negócio. Celso reage com choque e indignação ao perceber a dimensão da crueldade envolvida. Ele tenta entender até onde Ernesto e Sandra estão dispostos a ir, e a resposta implícita o assusta. A confissão deixa claro que Candinho está cercado por interesses sombrios e que a disputa pela fábrica e por Samir atingiu um nível perigoso. Aide vive um momento inesperado quando Sônia se oferece para ser sua assistente. A proposta surge de forma espontânea, surpreendendo Aide, que não sabe como reagir de imediato. Sônia demonstra entusiasmo e disposição para aprender, enxergando na parceria uma oportunidade de crescimento. Aide, ainda cautelosa, decide considerar a oferta, percebendo que pode ser um apoio importante na nova fase da fábrica. A aproximação entre as duas sinaliza mudanças e novas alianças surgindo em meio ao caos. No sítio, Candinho chega com Samir, e a recepção é calorosa. Todos comemoram a chegada dos dois, criando um ambiente de alegria e acolhimento. Samir se encanta com o espaço aberto, os animais e a tranquilidade do lugar. Pela primeira vez em muito tempo, ele parece relaxado, sorrindo com espontaneidade. Candinho observa o menino brincar e sente um alívio profundo, como se tivesse afastado uma ameaça invisível. O sítio passa a simbolizar um refúgio, um espaço onde Samir pode ser apenas uma criança, longe das disputas e intrigas da cidade. Anacleto e Jocasta aproveitam o clima de união para assumir, finalmente, o relacionamento. A decisão é recebida com surpresa, mas também com alegria por parte de quem os cerca. Os dois demonstram cumplicidade e afeto, aliviados por não precisarem mais esconder o que sentem. O gesto representa um recomeço e reforça a ideia de que, mesmo em tempos difíceis, o amor ainda encontra espaço para se afirmar. Zulma, no entanto, não demora a descobrir o paradeiro de Candinho e Samir. Carmen confirma que os dois estão no sítio, e a notícia reacende a fúria de Zulma. Ela tenta manter a postura controlada, mas seu olhar denuncia ódio e frustração. Para Zulma, a ida de Samir para o sítio é um ataque direto à sua autoridade. Ela começa a planejar os próximos passos, decidida a recuperar o controle da situação, custe o que custar. Enquanto isso, Francine se aproxima de Mirtes com uma proposta tentadora. Ela sugere que as duas encontrem as esmeraldas de Cunegundes e dividam o valor entre si. A ideia é apresentada como uma oportunidade única, capaz de mudar suas vidas. Mirtes escuta com atenção, dividida entre a ambição e o receio das consequências. Francine insiste, reforçando que ninguém jamais descobriria. A conversa marca o início de uma aliança perigosa, construída sobre ganância e segredos. Tamires vive um momento de impulso ao beijar Celso. O gesto surpreende os dois e carrega uma mistura de desejo, carência e confusão. Celso reage de forma contida, consciente de que seus sentimentos ainda estão em conflito. O beijo não resolve nada, mas expõe emoções que estavam sendo reprimidas. Tamires, por sua vez, demonstra coragem ao assumir o que sente, mesmo sem garantias de reciprocidade plena. A baronesa, usando a identidade de Sandra, tenta se aproximar de Doris. A conversa é aparentemente casual, mas carregada de intenções ocultas. Lourival observa a cena à distância, tomado pelo medo de que o segredo de Dita venha à tona. Ele percebe que qualquer palavra mal colocada pode provocar consequências irreversíveis. A tensão cresce à medida que a baronesa faz perguntas sutis, tentando extrair informações. Doris, sem desconfiar totalmente, responde com naturalidade, enquanto Lourival luta para manter o controle da situação. No sítio, Candinho aproveita cada momento ao lado de Samir. Ele tenta transmitir segurança ao menino, mesmo sabendo que a paz pode ser temporária. À noite, observa o céu estrelado e reflete sobre tudo o que enfrentou até ali. A decisão de se afastar foi necessária, mas ele sabe que Zulma não desistirá facilmente. Ainda assim, Candinho se fortalece na certeza de que proteger Samir é sua prioridade absoluta. As crianças castigadas por Zulma tentam se apoiar umas nas outras. Apesar do medo, elas se sentem orgulhosas por terem alertado Candinho. A injustiça do castigo reforça a convicção de que Zulma é perigosa. O episódio fortalece o vínculo entre elas, que passam a agir com ainda mais cuidado e solidariedade. Stella, após a denúncia,
Sente uma mistura de alívio e exaustão. Dita permanece ao seu lado, reafirmando que ela não está sozinha. O passo dado na delegacia representa coragem e o início de uma possível reparação. Stella sabe que o caminho será longo, mas sente que retomou parte de sua força. Ernesto e Sandra seguem convictos de seus planos, mas a confissão a Celso gera rachaduras. Celso passa a enxergá-los com outros olhos, questionando alianças e intenções. O jogo de poder se intensifica, e novas decisões se aproximam. Entre alianças perigosas, amores assumidos, denúncias e fugas, a trama avança para um ponto de ebulição. O sítio se torna abrigo, a fábrica segue como alvo, e Samir permanece no centro de uma disputa que envolve ambição, afeto e obsessão. Cada personagem caminha por escolhas que definirão o futuro, enquanto o conflito se aprofunda, prometendo desdobramentos ainda mais intensos. Quarta-feira, 28 de janeiro. Dita, usando a identidade de Doris River, percebe a movimentação de Sandra e age com rapidez para não ser desmascarada. Com inteligência e jogo de cintura, ela consegue despistá-la, evitando perguntas diretas e desviando a conversa com naturalidade. Sandra estranha, mas não consegue provar nada, ficando apenas com a sensação incômoda de que há algo sendo escondido. Lourival acompanha tudo com o coração acelerado, aliviado por ver que, mais uma vez, o segredo de Dita permanece protegido, embora saiba que o risco continua rondando cada passo da cantora. Pouco depois, Ernesto e Sandra anunciam oficialmente o lançamento do disco de Doris River. A notícia se espalha com rapidez e gera grande repercussão. O evento é tratado como um triunfo, e ambos fazem questão de aparecer como os grandes responsáveis pelo sucesso da artista. Para Ernesto, o lançamento representa poder e prestígio. Para Sandra, é mais uma peça em seu jogo de influência. Dita observa a distância, dividida entre a satisfação profissional e o desconforto de ver seu talento sendo usado por pessoas em quem não confia. Lourival vibra com o sucesso de Doris River. Ele acompanha cada elogio, cada comentário positivo, sentindo-se recompensado por todo o esforço dedicado à carreira da cantora. O orgulho é visível, assim como a emoção contida. Para ele, o sucesso do disco confirma que apostou certo, tanto artisticamente quanto pessoalmente. Ainda assim, Lourival carrega o medo constante de que qualquer deslize possa revelar a verdadeira identidade de Dita e colocar tudo a perder. Em meio a esse cenário, Túlio surpreende Stella ao pedi-la em casamento. O pedido acontece de forma sincera e carregada de emoção, resultado de tudo que viveram juntos, das perdas e das reconciliações. Stella se emociona profundamente, tocada pela coragem de Túlio e pela possibilidade de um recomeço. O momento é íntimo, marcado por lágrimas e promessas silenciosas. Para ambos, o casamento surge como uma chance de reconstruir a vida com mais verdade e menos dor. Celso, ao saber do pedido, sente o impacto da notícia. Tamires percebe o abatimento dele e tenta confortá-lo. Ela se aproxima com cuidado, oferecendo apoio e palavras gentis. Embora Celso agradeça, seu olhar revela conflito. Ele tenta esconder o quanto ainda se sente ligado a Stella, lutando para aceitar que ela escolheu outro caminho. Tamires insiste em estar presente, mesmo percebendo que ocupa um espaço frágil no coração dele. Dita, por sua vez, toma uma decisão importante. Ela afirma a Lourival que precisará adiar a turnê para ficar com Candinho. A escolha é feita com firmeza, apesar das consequências profissionais. Lourival reage com surpresa e preocupação, tentando ponderar os impactos da decisão. Dita explica que não consegue seguir adiante ignorando o que sente e o momento delicado que Candinho atravessa. Para ela, o amor fala mais alto do que o sucesso imediato, ainda que isso traga incertezas. O clima se intensifica quando Olímpia exige que Margarida revele a todos a farsa envolvendo Adamo Angel. A cobrança é direta e pública, colocando Margarida sob pressão. O ambiente fica pesado, carregado de expectativa. Margarida hesita, consciente de que a revelação pode mudar completamente sua relação com as pessoas ao redor. O confronto expõe feridas abertas e obriga todos a encarar verdades que vinham sendo evitadas. Asdrubal decide enfrentar Zulma. Em um confronto tenso, ele a questiona sobre Samir e sobre suas intenções. Zulma reage com arrogância e afirma, sem hesitar, que é a mãe de Samir. A declaração é feita com convicção, como se fosse uma verdade absoluta. Asdrubal percebe a frieza da mulher e sente um arrepio ao notar até onde ela está disposta a ir para sustentar sua versão. A discussão termina sem acordo, mas deixa claro que o conflito está longe de acabar. Na fábrica, Celso toma uma posição firme ao se negar a vender o negócio para Sandra.
Ele deixa claro que não aceitará ser pressionado ou manipulado. Sandra reage com irritação, mas rapidamente muda de estratégia. Decidida a não sair derrotada, ela aciona o prefeito da cidade, buscando apoio político para atingir seus objetivos. A atitude revela o alcance de sua influência e sinaliza que a disputa pela fábrica ganhará contornos ainda mais perigosos. Enquanto os adultos travam batalhas silenciosas, Annabella vive um turbilhão emocional. Sentindo-se sufocada e incapaz de lidar com suas próprias dores, ela foge de casa. Desorientada e assustada, Annabella procura Celso e, em um momento de fragilidade, revela que Stella é sua mãe. A confissão cai como um choque. Celso tenta compreender a dimensão da revelação, percebendo o quanto a menina carrega sozinha. Annabella chora, expondo o medo de ser rejeitada e a confusão que sente desde que a verdade veio à tona. Celso tenta acolhê-la, mesmo abalado. Ele percebe que Stella escondeu muito mais do que imaginava e começa a juntar as peças de um passado cheio de silêncios. A revelação muda sua percepção sobre vários acontecimentos e reforça a complexidade dos laços que unem todos ao redor de Annabella. O momento é carregado de emoção e marca um ponto de virada na relação entre eles. No sítio, Samir sente o peso das mudanças. Apesar do carinho de Candinho, o menino teme perder aquele que considera sua maior referência de afeto. O medo se manifesta em pequenos gestos, em perguntas silenciosas e no olhar apreensivo. Candinho percebe a insegurança do garoto e tenta tranquilizá-lo, garantindo que estará sempre ao seu lado. Ainda assim, Samir sente que forças maiores estão em jogo e que sua vida está sendo decidida sem que ele possa interferir. Candinho se esforça para manter o ambiente leve, criando momentos de alegria simples no sítio. Ele acredita que o amor e a presença constante podem proteger Samir, mesmo diante das ameaças externas. À noite, porém, quando o silêncio se instala, Candinho reflete sobre os desafios que o aguardam. Ele sabe que Sandra, Zulma e Ernesto não desistirão facilmente e que sua luta está apenas começando. Dita, dividida entre o palco e o amor, observa Candinho à distância, sentindo o peso de sua escolha. O adiamento da turnê é um sacrifício, mas também uma afirmação de seus sentimentos. Ela acredita que, ao permanecer ao lado dele, pode ajudar a enfrentar as injustiças que se acumulam. Lourival, mesmo preocupado, respeita a decisão, consciente de que não pode controlar o coração de Dita. Sandra, por sua vez, segue calculando cada movimento. O fracasso em comprar a fábrica e a resistência de Celso apenas alimentam sua determinação. Ao envolver o prefeito, ela demonstra que não medirá esforços para vencer. Ernesto acompanha tudo com atenção, dividido entre o medo que sente de Sandra e a ambição que o mantém ao lado dela. Zulma continua obcecada por Samir. Mesmo afirmando ser sua mãe, ela percebe que o controle lhe escapa. A ida do menino para o sítio, os alertas das crianças e os confrontos recentes acendem nela um sentimento perigoso. Zulma passa a agir com mais cautela, mas também com mais rancor, disposta a recuperar o que acredita ser seu por direito. Stella, ao aceitar o pedido de casamento, tenta acreditar que pode finalmente encontrar estabilidade. No entanto, o segredo revelado por Annabella e os conflitos ao redor ameaçam essa paz recém-descoberta. Túlio se mostra disposto a enfrentar tudo ao lado dela, sem imaginar completamente a dimensão do que ainda virá. Entre sucessos musicais, revelações familiares, disputas de poder e medos infantis, todos avançam por caminhos incertos. As escolhas feitas agora ecoam em cada relação, aproximando alguns e afastando outros. O futuro se desenha instável, marcado por promessas, ameaças e sentimentos que insistem em se impor. Nada está resolvido, e cada passo dado carrega a possibilidade de mudar tudo outra vez. Quinta-feira, 29 de janeiro. Dita decide ir para o sítio acompanhada de Simbá, movida pela preocupação crescente com Candinho e, principalmente, com Samir. A viagem é silenciosa no início, marcada por pensamentos inquietos e pela sensação de que algo grave está prestes a acontecer. No meio do caminho, os dois avistam Zulma e Zenaide na estrada. O encontro inesperado provoca um arrepio imediato em Dita, que reconhece o olhar determinado de Zulma mesmo à distância. Simbá percebe a tensão da companheira e confirma que não se trata de coincidência. A presença das duas ali indica que Zulma sabe exatamente onde quer chegar e que não pretende desistir de Samir. Enquanto isso, Celso decide agir diante da situação delicada de Annabella. Com cuidado e sensibilidade, ele a leva até Stella, consciente de que a menina precisa estar perto da mãe naquele momento tão frágil. O reencontro é carregado de emoção. Stella se surpreende ao ver Annabella chegar com Celso, e o abraço entre mãe e filha acontece de forma tímida,
mas verdadeira. Celso permanece por perto, oferecendo apoio silencioso. Ele conforta Stella com palavras firmes e gestos contidos, demonstrando que, apesar dos conflitos do passado, ainda se importa profundamente com ela e com o bem-estar de Annabella. No sítio, a tranquilidade que Candinho tentou construir começa a se fragilizar. Asdrúbal, preocupado com o futuro da fábrica e com as manobras de Sandra e Ernesto, decide pedir ajuda a Cunegundes. Mesmo desconfiado do temperamento da mulher, ele reconhece que precisa de aliados. Cunegundes escuta a proposta com interesse, avaliando o que pode ganhar com a situação. Asdrúbal fala sobre a importância da fábrica para Candinho e para todos que dependem dela. Cunegundes, prática e ambiciosa, não se compromete de imediato, mas deixa claro que pode ajudar, desde que veja vantagens concretas. Olga e Sandra, por sua vez, passam a desconfiar cada vez mais de Doris River. As duas conversam reservadamente e chegam à conclusão de que a cantora esconde algum segredo. Pequenos detalhes, frases mal encaixadas e atitudes cuidadosas demais despertam suspeitas. Sandra se mostra especialmente atenta, acreditando que a identidade de Doris pode ser a chave para alcançar seus objetivos. Olga concorda e reforça que é preciso observar cada movimento da artista. A desconfiança das duas cresce, alimentando planos silenciosos. Um momento decisivo acontece quando Margarida decide confessar publicamente que Adamo Angel durante o programa apresentado por Olímpia. O estúdio fica em silêncio absoluto após a revelação. Olímpia, surpresa, tenta manter a postura profissional, enquanto o público reage com espanto. Margarida fala com firmeza, assumindo sua identidade sem rodeios. A confissão provoca uma onda de comentários e reações imediatas. Para Margarida, o momento representa a libertação, ainda que saiba que enfrentará consequências. A verdade, finalmente exposta, muda a forma como todos passam a enxergá-la. Celso, ainda impactado pelas recentes revelações envolvendo Annabella, decide questionar Stella sobre o pai da menina. A conversa é delicada e carregada de tensão. Stella hesita antes de responder, sentindo o peso das escolhas feitas no passado. Celso insiste, não por curiosidade, mas por acreditar que precisa entender toda a história para proteger Annabella. Stella responde com cautela, deixando claro que certas feridas ainda não cicatrizaram. O diálogo revela mágoas profundas, mas também a tentativa sincera de lidar com a verdade. O clima entre Stella e Túlio se complica quando ela repreende o comportamento dele em relação a Celso. Stella percebe atitudes defensivas e comentários atravessados que a incomodam. Ela exige maturidade, lembrando que Celso tem sido importante no apoio a Annabella. Túlio reage com resistência, demonstrando insegurança e ciúmes mal disfarçados. A discussão expõe fragilidades na relação recém-reconciliada e deixa claro que o passado ainda interfere no presente. No sítio, a tensão atinge o auge quando Zulma chega de forma abrupta. Sem pedir licença, ela exige levar Samir, afirmando que tem direito sobre o menino. O impacto da presença dela é imediato. Samir se assusta, corre para perto de Candinho e demonstra medo. Candinho tenta manter a calma, posicionando-se à frente do garoto. Dita, que acaba de chegar com Simba, presencia a cena e sente o coração apertar. Zulma fala em tom autoritário, ignorando qualquer argumento contrário. Zenaide observa tudo em silêncio, atenta às reações de cada um. Candinho enfrenta Zulma com firmeza, afirmando que Samir está seguro ali e que não permitirá que ela o leve à força. O embate é intenso, marcado por acusações e ameaças veladas. Zulma insiste que é a mãe do menino e que ninguém pode impedi-la. A discussão atrai a atenção de todos no sítio, criando um clima de apreensão. Samir chora, agarrado a Candinho, temendo ser separado dele. A cena reforça o quanto a disputa ultrapassou qualquer limite aceitável. Enquanto isso, Cunegundes vive sua própria crise ao descobrir que suas esmeraldas foram roubadas. A constatação gera desespero e fúria. Ela revira o quarto, grita, acusa empregados e tenta entender como o roubo aconteceu sem que percebesse. A perda das joias representa mais do que um prejuízo financeiro. É um golpe em seu orgulho e em sua sensação de controle. Cunegundes promete não descansar enquanto não descobrir quem foi o responsável. A confissão de Margarida repercute rapidamente. Pessoas comentam, questionam e reinterpretam situações passadas à luz da nova verdade. Olímpia se vê obrigada a lidar com a exposição do programa e com as consequências da revelação. Margarida, apesar da tensão, sente alívio. Pela primeira vez, ela não precisa sustentar uma farsa. Ainda assim, sabe que enfrentará julgamentos e rejeições.
Sandra acompanha os desdobramentos com atenção. A suspeita sobre Doris River se intensifica, e ela passa a cruzar informações, tentando ligar os acontecimentos. Olga reforça a ideia de que nada é coincidência. As duas percebem que a rede de segredos começa a se romper e que isso pode ser explorado a seu favor. A ambição de Sandra cresce, assim como sua impaciência. No sítio, a presença de Zuma continua ameaçadora. Mesmo diante da resistência de Candinho, ela não recua facilmente. Dita tenta intervir, pedindo que Zuma pense no bem-estar de Samir. A resposta é ríspida. Zuma demonstra desprezo por qualquer argumento emocional. Para ela, a disputa é sobre posse e poder. Candinho percebe que o confronto está longe de terminar e que precisará de mais do que boa vontade para proteger o menino. Celso permanece ao lado de Stella após levar Anabela até ela. O apoio que oferece não passa despercebido. Stella sente gratidão, mas também confusão. O passado entre os dois pesa, e o futuro com Túlio se torna mais incerto. Anabela observa tudo com atenção, tentando entender o lugar de cada um em sua vida. A menina se sente aliviada por estar com a mãe, mas carrega o medo constante de novas separações. Asdrubal insiste em buscar soluções para salvar a fábrica. Ele sabe que o tempo é curto e que as manobras de Sandra e Ernesto avançam rapidamente. A conversa com Cunegundes se torna ainda mais urgente após o roubo das esmeraldas. Ele percebe que a ambição dela pode ser tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Tudo depende de como cada um jogará suas cartas. Zuma, ao perceber que não conseguirá levar Samir naquele momento, recua temporariamente, mas deixa claro que voltará. Seu olhar promete vingança. Candinho abraça Samir com força, tentando acalmá-lo. Dita observa a cena com emoção e medo, consciente de que a luta está apenas começando. Entre revelações públicas, confrontos familiares, disputas por poder e perdas inesperadas, todos avançam para um ponto cada vez mais tenso. Os segredos começam a vir à tona, as alianças se tornam instáveis e o futuro de Samir, da fábrica e das relações afetivas permanece em risco. Cada decisão tomada agora carrega consequências profundas, e ninguém sairá ileso do que está por vir. Sexta-feira, 30 de janeiro. Cunegundes começa a ligar os pontos com inquietação crescente. O sumiço das esmeraldas não lhe sai da cabeça, e cada detalhe observado nas últimas horas passa a fazer sentido. O comportamento de Francine, antes apenas inconveniente, agora parece suspeito. Cunegundes se lembra das entradas e saídas da moça, das perguntas disfarçadas, do interesse exagerado por seus pertences. A desconfiança se instala de vez, acompanhada de raiva. Para Cunegundes, não se trata apenas de um roubo, mas de uma afronta pessoal. Ela jura que não deixará o assunto em aberto e promete descobrir a verdade custe o que custar. Enquanto isso, Francine e Mirtes já estão em movimento. As duas deixam São Paulo levando consigo as esmeraldas, decididas a seguir para o Rio de Janeiro. A viagem é marcada por tensão e expectativa. Francine tenta manter a aparência confiante, mas o nervosismo transparece em gestos impacientes. Mirtes, mais calculista, acredita que estão fazendo a coisa certa e que, longe dali, poderão negociar as joias com mais segurança. Ainda assim, ambas sabem que estão cruzando uma linha perigosa e que qualquer erro pode custar caro. Em outro ponto da história, Stella encontra um momento de silêncio para conversar com Anabela. As duas se sentam juntas, longe dos conflitos que parecem cercá-las por todos os lados. Stella fala com cuidado, buscando palavras que não machuquem a filha. Anabela ouve atenta, carregando dúvidas e medos que mal consegue expressar. Stella tenta transmitir segurança, afirmando que estará sempre ao lado dela, independentemente do que venha a acontecer. A conversa fortalece o vínculo entre mãe e filha, ainda que muitas perguntas permaneçam sem resposta. No sítio, Samir demonstra uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. Ele afirma com convicção que não deixará o lugar com Zuma. O menino se agarra à ideia de que ali está seguro, ao lado de Candinho, longe das ameaças que o assustam. Zuma reage com impaciência, tentando impor sua vontade. Simba, percebendo o medo de Samir, age rapidamente. Ele ajuda o menino a fugir, aproveitando um momento de distração. A fuga é silenciosa, guiada pela urgência de proteger Samir de uma separação forçada. O desaparecimento de Samir e Simba causa alvoroço imediato. Candinho entra em desespero ao perceber que o menino não está mais por perto. Dita se junta a ele, tomada por angústia. Todos no sítio começam a procurar, chamando pelos dois, imaginando os piores cenários. Zuma reage com fúria,
acusando Candinho de ser o responsável pela situação. A tensão cresce a cada minuto, e o medo de que algo ruim tenha acontecido se espalha rapidamente. Em meio a esse caos, Ernesto se mostra implacável. Revoltado com a exposição de Margarida, ele garante que irá processá-la por falsa identidade. Para ele, a revelação não é apenas um escândalo público, mas uma ameaça direta à sua imagem e aos seus interesses. Ernesto fala com frieza, certo de que a justiça estará ao seu lado. Sua postura demonstra que não pretende recuar nem demonstrar qualquer empatia pelas consequências de seus atos sobre Margarida. Zulma, tomada pela raiva e pela sensação de perda de controle, decide enfrentar Dita. O confronto é direto e carregado de acusações. Zulma afirma que Dita sempre esteve em seu caminho, atrapalhando seus planos e influenciando Candinho. Dita responde com firmeza, deixando claro que sua única preocupação é o bem-estar de Samir. As duas trocam palavras duras, revelando o abismo que existe entre elas. O embate evidencia que Zulma não desistirá facilmente e que está disposta a tudo para alcançar seus objetivos. Após buscas intensas e momentos de puro desespero, Candinho finalmente encontra Samir e Simbá. O alívio é imediato e profundo. Candinho abraça o menino com força, emocionado, agradecendo por ele estar bem. Simbá explica rapidamente como conseguiu ajudar Samir a fugir, ressaltando que o fez para protegê-lo. O reencontro fortalece ainda mais o laço entre Candinho e Samir, reforçando a decisão de não permitir que sejam separados novamente. Enquanto isso, Celso segue atento às atitudes de Sandra. Ele passa a sondá-la com cuidado, observando reações, palavras e silêncios. Aos poucos, peças importantes se encaixam em sua mente. As atitudes defensivas de Sandra, aliadas a informações do passado, levam Celso a uma conclusão perturbadora. Anabela é filha de Ernesto. A descoberta o deixa chocado, mas também mais determinado a proteger a menina. Ele percebe que essa verdade pode mudar completamente o rumo de tudo. Estela, por sua vez, decide tomar uma atitude definitiva. Cansada de silêncios e omissões, ela denuncia Ernesto para Sabiá. A conversa é tensa e carregada de emoção. Estela relata os crimes cometidos contra ela, buscando justiça não apenas para si, mas também para Anabela. Sabiá ouve com atenção, compreendendo a gravidade da denúncia. Para Estela, esse passo representa coragem e a tentativa de romper com o ciclo de medo que a acompanhou por tanto tempo. No Rio de Janeiro, Mirtes e Francine começam a sentir o peso de suas escolhas. Longe de São Paulo, as duas percebem que a situação não é tão simples quanto imaginaram. O medo de serem descobertas cresce, assim como a culpa. Mirtes passa a questionar se vale a pena continuar fugindo. Francine, cada vez mais nervosa, demonstra arrependimento. Após longas conversas e muita hesitação, as duas decidem voltar para São Paulo e devolver as esmeraldas a Cunegundes, na tentativa de evitar consequências ainda mais graves. De volta ao sítio, Candinho percebe que a ameaça de Zulma não terminou. Mesmo após reencontrar Samir, ele entende que o perigo é constante. Tomado pela urgência de proteger o menino, Candinho decide fugir com ele. A decisão é impulsiva, mas guiada pelo instinto de pai. Ele pega Samir pela mão e parte, sem avisar ninguém, buscando um lugar onde possam ficar longe de Zulma. Zulma e Zenaide percebem rapidamente a fuga. As duas tentam alcançar Candinho e Samir, movidas por desespero e raiva. A perseguição se inicia, marcada por gritos e ameaças. Samir corre com dificuldade, assustado, mas determinado a não ser levado. Candinho o incentiva, prometendo que tudo ficará bem. A cena é carregada de tensão, com o futuro do menino em jogo a cada passo dado. Cunegundes, ao mesmo tempo, recebe a notícia de que Mirtes e Francine pretendem devolver as esmeraldas. A informação provoca sentimentos mistos. Há alívio por recuperar as joias, mas também indignação pela traição confirmada. Cunegundes se prepara para confrontar as duas, decidida a não deixar o episódio passar impune. Para ela, a devolução não apaga o erro cometido. Celso, agora consciente da verdade sobre Anabela, observa Estela com ainda mais atenção. Ele entende o peso que ela carrega e a coragem necessária para denunciar Ernesto. A revelação sobre a paternidade de Anabela muda a forma como Celso enxerga os conflitos ao redor. Ele percebe que Sandra e Ernesto estão mais entrelaçados do que imaginava e que enfrentar essa dupla exigirá cuidado e estratégia. O confronto entre Zulma e Dita ecoa nos acontecimentos seguintes. A obsessão de Zulma por Samir se intensifica, tornando-a cada vez mais imprevisível. Dita, por sua vez, se sente responsável por proteger Candinho e o menino,
mesmo sabendo dos riscos. O clima geral é de insegurança, com todos vivendo sob ameaça constante de novas reviravoltas. Stella, após denunciar Ernesto, sente uma mistura de medo e alívio. Ela sabe que o caminho à frente será difícil, mas também entende que não podia mais se calar. Annabella, mesmo sem compreender totalmente a gravidade da situação, percebe a mudança no comportamento da mãe. A menina sente que algo importante foi colocado em movimento. A perseguição de Zulma e Zenaide continua, enquanto Candinho e Samir tentam desaparecer. Cada ruído parece uma ameaça, cada sombra um perigo. Candinho promete a Samir que nunca o abandonará. O menino, apesar do medo, confia plenamente nele. Esse vínculo se torna a força que os mantém em movimento. Entre roubos desfeitos, denúncias formais, revelações dolorosas e fugas desesperadas, todos se veem empurrados para um ponto de ruptura. As verdades emergem, os erros cobram seu preço e as relações são testadas ao limite. O destino de Samir, o futuro de Annabella e a queda dos segredos que sustentaram tantas mentiras passam a depender das próximas decisões. Nada mais pode ser adiado, e cada escolha feita agora terá consequências definitivas. Sábado, 31 de janeiro. Zulma e Zenaide seguem em perseguição, tomadas pela certeza de que finalmente alcançariam Candinho e Samir. A tensão só aumenta quando o carro que acreditam carregar o menino diminui a velocidade. Porém, ao se aproximarem, percebem, atonitas, que quem está ao volante é Lourival. A constatação cai como um balde de água fria. O plano de Candinho havia dado certo. Zulma se enfurece, sentindo-se enganada, enquanto Zenaide tenta conter a frustração da patroa. Lourival mantém a postura firme, consciente de que sua participação foi decisiva para despistar as duas. Em outro ponto da estrada, Dita, Candinho e Samir comemoram discretamente o sucesso da estratégia. O alívio é visível. Candinho abraça Samir com força, agradecendo a Deus por tudo ter dado certo. Dita observa a cena emocionada, sentindo que, por hora, o menino está a salvo. Samir sorri, confiante, acreditando que finalmente poderá viver em paz ao lado de Candinho. O clima entre eles é de vitória, ainda que saibam que os desafios não terminaram ali. Na cidade, Manuela encontra Margarida profundamente abalada. A demissão da rádio deixou marcas profundas. Margarida se sente exposta, julgada e injustiçada, como se toda sua história tivesse sido reduzida a um escândalo. Manuela tenta confortá-la, lembrando que a verdade veio à tona e que, apesar da dor, isso pode representar um novo começo. Margarida chora, sentindo medo do futuro, mas encontra em Manuela um apoio sincero, alguém que não a julga. Annabella, por sua vez, se mostra cada vez mais resistente. Mesmo após tudo que Stella fez e revelou, a menina se recusa a aceitar qualquer aproximação. O ressentimento é forte. Para Annabella, a revelação da maternidade veio carregada de dor, confusão e sensação de abandono. Stella tenta se aproximar com cuidado, mas encontra um muro de silêncio e rejeição. Cada tentativa frustrada só aumenta a angústia da mãe, que teme perder a filha definitivamente. Sandra, sempre atenta, começa a ligar os pontos. Observando o comportamento de Annabella, suas reações e certas semelhanças físicas, ela deduz que a menina pode ser filha de Ernesto. A suspeita deixa inquieta e, ao mesmo tempo, intrigada. Para Sandra, essa possibilidade pode representar uma arma poderosa. Ela guarda a informação para si, decidida a investigar mais antes de qualquer confronto. Enquanto isso, Araújo, Celso e Asdrubal se reúnem com Candinho para tratar da situação da fábrica. O encontro é sério. Eles explicam que, apesar dos avanços na reconstrução, a situação ainda é delicada. Há pendências legais, pressões políticas e, sobretudo, a ameaça constante de Sandra e Ernesto. Candinho ouve tudo com atenção, preocupado, mas sem perder a fé. Ele acredita que, com trabalho e união, conseguirá manter a fábrica de pé. Ainda assim, o peso da responsabilidade o deixa visivelmente abatido. Em meio a tantas tensões, Tobias e Lauro vivem um momento de esperança. Os dois conversam animados sobre o futuro e fazem planos para comprar uma casa para o filho que Lauro terá com Sônia. A conversa é carregada de sonhos simples, mas cheios de significado. Para eles, a casa simboliza estabilidade, família e um recomeço. Tobias se mostra disposto a ajudar no que for preciso, reforçando o laço de amizade e confiança entre os dois. Carmen, com seu ar enigmático, faz mais uma previsão que causa impacto. Ela afirma que Ernesto não tem muito tempo de vida. Suas palavras soam como um presságio sombrio.
Quem a ouve fica dividido entre ceticismo e medo. Carmen, no entanto, mantém a convicção, dizendo que certas atitudes cobram seu preço mais cedo ou mais tarde. A previsão se espalha como um sussurro inquietante, especialmente para aqueles que conhecem os inúmeros inimigos que Ernesto acumulou. Annabella, ainda distante de Stella, flagra um momento entre a mãe e Celso. Movida por sentimentos confusos, ela decide fotografar os dois juntos. O gesto é impulsivo, carregado de intenções que nem ela mesma compreende totalmente. A imagem capturada passa a ser mais do que uma simples fotografia. Torna-se um registro silencioso de algo que Annabella observa com desconfiança e talvez até ciúmes. Ela guarda a foto, sem saber ainda o que fará com ela. Lauro, percebendo o clima tenso entre Túlio e Stella, decide aconselhar o médico. Em uma conversa franca, Lauro fala sobre orgulho, inseguranças e a importância do diálogo. Ele alerta Túlio sobre o risco de perder Stella se continuar alimentando conflitos desnecessários, especialmente envolvendo Celso. Túlio ouve em silêncio, refletindo. Embora não admita abertamente, as palavras de Lauro o atingem, despertando dúvidas e arrependimentos. No Rio de Janeiro, Mirtes e Francine vivem um verdadeiro pesadelo. Ao abrirem a bagagem onde acreditavam estar as esmeraldas de Cunegundes, descobrem, desesperadas, que as joias sumiram. O pânico se instala. As duas tentam refazer mentalmente cada passo da viagem, cada parada, cada distração. A culpa e o medo se misturam. Mirtes acusa Francine de descuido, enquanto Francine entra em desespero, temendo as consequências. A perda das esmeraldas representa não apenas um prejuízo material, mas uma ameaça direta à segurança das duas. De volta ao convívio com Samir, Candinho é tomado por uma tristeza profunda. Após tantas lutas, ele percebe que talvez não consiga manter o menino ao seu lado. Com o coração apertado, Candinho anuncia que terá de se separar de Samir. A notícia cai como um golpe. Samir não entende completamente os motivos, mas sente o medo de perder a única referência de amor e proteção que conhece. Candinho tenta explicar com palavras simples, dizendo que faz isso para garantir a segurança do menino. Mesmo assim, a dor é inevitável. Dita reage com revolta silenciosa. Para ela, a separação parece injusta, mais uma consequência das armações de Zulma e das ameaças constantes. Ela tenta apoiar Candinho, mas também sofre ao ver Samir tão abalado. O menino chora, se agarra a Candinho, implorando para não ser deixado. A cena é carregada de emoção, revelando a força do vínculo construído entre os dois. Zulma, ao saber que foi enganada novamente, jura vingança. A humilhação de ter seguido o carro errado a deixa ainda mais determinada. Para ela, Samir não pode escapar. Zenaide tenta acalmar a patroa, mas percebe que Zulma está cada vez mais obcecada. Essa obsessão começa a afastar qualquer limite moral que ainda restava, tornando suas atitudes imprevisíveis. Sandra, agora convicta de que Annabella pode ser filha de Ernesto, passa a observar Stella e Celso com outros olhos. A fotografia tirada por Annabella desperta ainda mais suspeitas. Sandra imagina diferentes cenários, avaliando como essa informação pode ser usada a seu favor. Seu jogo é silencioso, estratégico, sempre calculando o próximo passo. Na fábrica, o clima é de expectativa. Os trabalhadores aguardam decisões importantes, enquanto Araújo tenta manter tudo funcionando dentro do possível. Celso se mostra dividido entre ajudar Candinho e lidar com seus próprios conflitos emocionais. Asdrúbal, mais pragmático, reforça a necessidade de união e cautela diante das ameaças externas. Todos sabem que um passo em falso pode colocar tudo a perder. Margarida, ainda fragilizada pela demissão, começa a questionar sua identidade e seu lugar no mundo. A revelação de quem realmente é, somada à perda do emprego, a faz se sentir perdida. Manuela insiste para que ela não desista de si mesma, lembrando que a verdade, por mais dolorosa que seja, também liberta. Margarida tenta se agarrar a essa ideia, mesmo sem saber como recomeçar. Annabella observa tudo à distância. A rejeição a Stella é, na verdade, um reflexo de sua própria confusão interna. Ela ama a mãe, mas se sente traída pelo silêncio de tantos anos. A fotografia de Stella com Celso passa a ser um símbolo dessa confusão. Annabella não sabe se a imagem representa uma ameaça, uma prova ou apenas mais uma ferida aberta. Carmen, ao repetir sua previsão sobre Ernesto, deixa muitos inquietos. Alguns acreditam que seja apenas superstição, outros sentem um arrepio ao lembrar de tudo que Ernesto já fez. O empresário segue confiante, alheio ou indiferente aos presságios, mas o clima ao seu redor começa a mudar.
Há algo no ar, uma sensação de que o tempo está se esgotando. Tobias e Lauro, apesar das preocupações, mantêm o foco nos planos da nova casa. Essa perspectiva de futuro funciona como um contraponto à tensão que domina tantos outros núcleos. Para eles, sonhar é uma forma de resistência, de afirmar que a vida pode seguir adiante, apesar de tudo. Ao final, o anúncio de Candinho sobre a separação de Samir ecoa como uma tragédia anunciada. Todos sentem o peso da decisão. O amor que os une não é suficiente para afastar as ameaças externas. Candinho se vê dilacerado entre proteger o menino e abrir mão da convivência diária. Samir, inocente, apenas sente o medo de ficar sozinho. Entre planos frustrados, segredos revelados, perdas irreparáveis e decisões dolorosas, todos seguem adiante carregando suas próprias cruzes. A sensação geral é de que nada mais será simples. Cada relação está em risco, cada escolha pode ter consequências irreversíveis. E, enquanto alguns comemoram pequenas vitórias, outros se preparam para perdas ainda maiores, certos de que o próximo capítulo trará novos confrontos e emoções ainda mais intensas. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.